Você nasceu para algo maior. Essa frase, simples e direta, ecoa dentro de nós como um chamado para algo mais profundo, mais significativo. A busca pelo propósito é algo que todos enfrentamos em algum momento. Desde cedo, somos cercados por perguntas: o que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? O que você quer deixar para o mundo? E assim, nossa jornada começa. A realidade, porém, é que muitos de nós crescemos sem ter a resposta exata para essas perguntas. Nos encontramos perdidos em uma sociedade que nos pressiona a alcançar metas que, muitas vezes, não ressoam com quem realmente somos. Corremos atrás de carreiras, status, dinheiro, mas será que tudo isso nos traz o tão esperado sentido? É nessa encruzilhada que a filosofia e a religião podem nos oferecer uma ferramenta para refletir sobre o que significa viver com propósito. A filosofia, ao longo da história, sempre foi uma ferramenta poderosa para questionar o sentido da existência humana. Grandes pensadores como Aristóteles, por exemplo, acreditavam que a felicidade suprema, ou eudaimonia, só pode ser alcançada quando vivemos uma vida virtuosa, em harmonia com nossos talentos e valores. Para ele, viver com propósito não era uma questão de possuir bens materiais ou status, mas sim de desenvolver o que há de melhor em nós, com foco na virtude, no crescimento pessoal e na realização de nosso potencial. Por outro lado, as religiões, especialmente as mais antigas e profundas, sempre apontaram que o propósito da vida está relacionado a algo maior do que nós mesmos. No cristianismo, por exemplo, o propósito de vida está intimamente ligado à ideia de servir ao próximo e a Deus. O mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo é uma expressão clara de que, ao encontrar formas de servir e ajudar os outros, também encontramos o nosso propósito pessoal. Mas como aplicar isso no nosso dia a dia? Como a filosofia e a religião podem guiar nossas ações e decisões em um mundo tão acelerado e competitivo? A resposta pode estar justamente na maneira como escolhemos servir ao mundo. Quando falamos de viver com propósito, estamos falando de alinhar nossas ações com aquilo que realmente acreditamos e valorizamos. E esse alinhamento, muitas vezes, envolve servir de maneira consciente, servindo aos outros, e ao mesmo tempo, nos servindo, encontrando satisfação e realização no processo. No entanto, há um ponto importante que devemos considerar: servir não significa sacrificar nossa identidade ou nossos limites. A ideia de servir precisa ser equilibrada com a ideia de autocompreensão e respeito por si mesmo. Você já ouviu falar da expressão "não se pode derramar de um copo vazio"? Isso significa que, para realmente ajudar e impactar o mundo de forma positiva, é necessário primeiro estarmos bem com nós mesmos, conhecermos nossas capacidades, nossos limites e, claro, nossos valores. Um exemplo claro disso é a história de João. Ele sempre foi uma pessoa que gostava de ajudar os outros. Se alguém precisava de algo, João era o primeiro a estender a mão. No entanto, com o tempo, ele começou a se sentir esgotado, como se estivesse dando mais do que podia. João se perdeu em sua própria generosidade, esquecendo-se de cuidar de si. Até que um dia, ele percebeu que, para continuar ajudando as pessoas ao seu redor, precisava primeiro se ajudar. Ele começou a refletir sobre o que realmente o fazia feliz, o que ele gostava de fazer, e encontrou formas de servir aos outros enquanto também encontrava prazer e realização em suas próprias ações. Essa história nos ensina que encontrar o propósito não é apenas sobre os outros, mas também sobre nós mesmos. Viver com propósito é uma dança entre o altruísmo e o autodesenvolvimento. É sobre entender que, ao ajudarmos os outros de maneira genuína e saudável, também estamos nos ajudando a crescer, a evoluir e a encontrar a verdadeira satisfação. E isso nos leva a uma reflexão profunda: para quem estamos servindo? E de que forma estamos servindo? Servir, de maneira ideal, não deve ser algo que nos esgote ou nos faça sentir oprimidos. O verdadeiro serviço é aquele que nos faz sentir plenos, que nos faz crescer. É aquele que nos desafia a sermos melhores, não por obrigação, mas por uma necessidade interna de expressar nosso potencial. Mas é aqui que entra um alerta importante: temos que ter cuidado com quem servimos. Às vezes, em nossa vontade de ajudar e contribuir, acabamos servindo a causas ou pessoas que não estão alinhadas com nossos valores. Isso pode nos levar a uma sensação de frustração,
esgotamento e até mesmo arrependimento. Por isso, é crucial ter clareza sobre nossos próprios princípios e o que realmente importa para nós. No cristianismo, por exemplo, essa ideia é reforçada através da figura de Jesus. Ele, que dedicou sua vida a servir os outros, nunca perdeu de vista o seu propósito maior. Ele sabia a quem servir e, mais importante, como servir. Ele não se deixou levar por expectativas externas ou pela necessidade de agradar a todos, mas sim pelo seu profundo senso de missão. Seguindo essa linha de pensamento, podemos nos perguntar: qual é o meu propósito? Como posso servir de forma genuína, sem me perder no processo? Essas são perguntas que não têm respostas imediatas. Muitas vezes, o propósito de vida não é algo que descobrimos de uma só vez, mas sim algo que construímos ao longo do tempo, através de experiências, reflexões e, claro, do serviço ao próximo. Viver com propósito é, portanto, uma jornada contínua. É um processo de autodescoberta, de autoaperfeiçoamento e de contribuição para o mundo ao nosso redor. Não é algo que se encontra em um momento específico, mas sim algo que se constrói, pouco a pouco, através das nossas escolhas diárias. Enquanto você reflete sobre o seu próprio propósito, convido você a pensar sobre o impacto que suas ações têm na vida dos outros e na sua própria vida. O que te faz levantar todos os dias com a sensação de que está caminhando na direção certa? Como você pode alinhar suas ações com seus valores mais profundos? E, acima de tudo, como você pode encontrar satisfação e realização ao servir ao mundo? Neste ponto do vídeo, gostaria de fazer uma pausa rápida para te lembrar: se você está gostando desse conteúdo e quer continuar essa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Aqui, estamos criando uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão em busca de viver com propósito e fazer a diferença no mundo. Você estará com mais conteúdos que irão te inspirar e ajudar nessa jornada. Agora que já refletimos sobre a importância de servir aos outros e a nós mesmos como parte essencial do nosso propósito de vida, precisamos aprofundar essa questão, olhando para o processo de autodescoberta. Viver com propósito, como mencionamos, não é um ponto de chegada fixo. É uma jornada que envolve introspecção, aprendizado e, principalmente, a coragem de mudar o rumo quando necessário. Pense nisso como uma longa estrada cheia de bifurcações. A cada momento, você se depara com decisões que o aproximam ou o afastam do seu propósito. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre dizia que somos condenados a ser livres, o que significa que, constantemente, estamos fazendo escolhas, mesmo quando achamos que estamos apenas seguindo o fluxo. Nossas escolhas moldam nossa trajetória, e é nessa liberdade que encontramos a responsabilidade de definir o que realmente importa para nós. Um aspecto essencial dessa busca é a capacidade de reconhecer o que desperta paixão e motivação dentro de nós. É importante lembrar que o propósito de vida não é algo que esteja pré-determinado para todos, nem uma tarefa divina que recebemos de maneira clara e direta. No entanto, através das nossas experiências, desejos e talentos, podemos começar a construir uma visão do que faz nosso coração bater mais forte. Tomemos como exemplo a história de Ana. Desde pequena, Ana sempre foi curiosa e apaixonada por cuidar dos animais. No entanto, ao crescer, ela foi pressionada pela família e sociedade a seguir uma carreira que oferecesse segurança financeira e estabilidade. Ela se formou em Direito, trabalhou em um escritório respeitado, mas, com o tempo, começou a sentir uma insatisfação crescente. Algo dentro dela dizia que estava no caminho errado. Por muito tempo, Ana ignorou esse sentimento, tentando se convencer de que estava no lugar certo, afinal, tinha uma carreira bem-sucedida aos olhos dos outros. Mas essa sensação de vazio persistia. Até que, um dia, Ana resolveu fazer uma pausa e se perguntar: o que realmente me faz feliz? Ela voltou às suas paixões de infância, às lembranças de quando cuidava dos animais e sentia uma profunda conexão com a natureza. E foi nesse momento de reflexão que ela decidiu mudar de rumo. Hoje, Ana trabalha em uma ONG de proteção animal, ajudando a resgatar e cuidar de espécies ameaçadas. Ela descobriu que seu verdadeiro propósito não estava na carreira tradicional que havia escolhido, mas em algo que sempre esteve dentro dela, esperando para ser redescoberto.
Essa história nos mostra que o propósito não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo, mas deve ser algo que ressoa profundamente com quem somos. Às vezes, isso pode exigir que abandonemos o caminho mais seguro ou confortável para seguir o que realmente nos faz sentir vivos. E essa transição pode ser desafiadora. Muitas pessoas passam a vida inteira ignorando esses sinais internos porque têm medo das consequências. O medo de fracassar, o medo do julgamento dos outros, ou até mesmo o medo da incerteza, pode nos paralisar. No entanto, é nesse ponto que a coragem se torna crucial. Viver com propósito exige que aceitemos o desconhecido e que estejamos dispostos a enfrentar os desafios que surgirão no caminho. Na filosofia estoica, por exemplo, encontramos a ideia de que o propósito de vida está diretamente relacionado com a nossa capacidade de controlar nossas ações e reações, enquanto aceitamos que muitos aspectos da vida estão além do nosso controle. Os estoicos acreditavam que, ao focarmos no desenvolvimento do nosso caráter e na nossa capacidade de agir com virtude, estaríamos vivendo em harmonia com o cosmos. Ou seja, o propósito não está necessariamente nos resultados, mas nas atitudes que tomamos diariamente. Isso nos leva a refletir sobre outro ponto fundamental: o que você faz todos os dias está alinhado com o propósito que você deseja construir. Muitas vezes, buscamos um grande objetivo ou uma realização monumental, mas nos esquecemos de que o propósito também se encontra nas pequenas ações. Um propósito de vida pode ser construído através dos pequenos gestos de bondade, através do tempo que dedicamos ao autodesenvolvimento, ou até mesmo na forma como lidamos com os desafios que surgem ao longo da jornada. Outro grande pensador, Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas, escreveu em seu famoso livro Em Busca de Sentido que o propósito de vida é, muitas vezes, uma resposta às circunstâncias mais difíceis. Para ele, mesmo nas piores situações, a vida pode ter sentido se conseguirmos encontrar um motivo pelo qual continuar lutando. Frankl descobriu que aqueles que tinham um propósito claro, como reencontrar a família ou ajudar os outros a sobreviver, eram mais propensos a superar as adversidades. Essa lição é poderosa porque nos mostra que o propósito de vida não precisa ser algo grandioso ou distante. Às vezes, é apenas a decisão de viver mais um dia, de ajudar uma pessoa ao nosso lado, ou de nos aprimorarmos de alguma maneira. Essa visão amplia nossa perspectiva sobre o que significa ter um propósito. Não se trata apenas de encontrar a grande missão da vida, mas de viver com intenção e significado a cada momento. No final das contas, viver com propósito é algo profundamente pessoal. Cada um de nós tem uma combinação única de talentos, paixões e experiências que moldam o caminho que trilhamos. O segredo está em escutar esse chamado interno, em sermos honestos conosco sobre o que nos move, e em sermos corajosos o suficiente para seguir por esse caminho, mesmo que ele seja desconhecido ou desafiador. Como último ponto, é importante falar sobre a resiliência nessa jornada. Ao buscar o propósito, não estamos livres de obstáculos. Pelo contrário, eles farão parte do processo. Mas é exatamente a forma como respondemos a esses desafios que definirá a nossa trajetória. Aqueles que conseguem ver os obstáculos como oportunidades de crescimento e aprendizado são os que mais se aproximam do seu propósito de vida. Neste ponto, quero fazer mais uma pausa rápida para lembrar você de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com outras pessoas que possam se beneficiar dessa reflexão. Ao se inscrever, você estará fazendo parte de uma comunidade que, assim como você, está em busca de evolução pessoal e de viver uma vida com propósito. Juntos, podemos construir um espaço de apoio mútuo e crescimento. Para encerrar essa reflexão, lembre-se de que o propósito de vida não é um destino fixo, mas sim uma jornada contínua de descoberta e autotransformação. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, pode nos levar para mais perto ou mais longe desse propósito. O segredo está em estar sempre atentos, em ouvir nosso coração e em não ter medo de mudar de direção quando necessário. Seja como for, tenha certeza de que, ao viver com propósito, você estará criando uma vida que não apenas te trará realização pessoal, mas também terá um impacto positivo naqueles ao seu redor. Então, pergunte-se, o que você pode fazer hoje, agora mesmo, para dar mais sentido à sua vida e à vida das pessoas ao seu redor?
Como você pode servir ao mundo de forma que isso também te encha de satisfação e alegria? Essa é a verdadeira essência de viver com propósito. É um equilíbrio entre o servir e o ser. E, no final das contas, é isso que nos torna humanos.